Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre um dos jogadores mais talentosos que o Brasil revelou nos últimos anos. Estevão do Palmeiras é o tema do vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar. É brasileiro, como eu já falei, tem 17 anos, é um jogador ainda que não atingiu a maioridade, mas já está acordado com o Chelsea da Inglaterra. Ele provavelmente, quando fizer os 18 anos, vai para o Chelsea para se integrar ao clube inglês, disputar a Premier League, tende a ser um dos destaques aí do futebol internacional, porque depois de Neymar, eu considero o Estevão o jogador mais técnico e habilidoso que o Brasil revelou. Tem Vinícius Júnior aí, mas eu não posso ser engenheiro de obra pronta. Eu não achava que Vinícius Júnior ia atingir esse patamar que ele atingiu hoje, quando ele saiu do Flamengo para o Real Madrid. Então eu vejo em Estevão o jogador mais habilidoso e técnico que o Brasil revelou pós-Neymar. Tem 1,76 m de altura, é canhoto e é ponta do Palmeiras, como eu falei. Então, falando mais sobre como Estevão joga, é um jogador muito habilidoso, ou seja, ele tem bons domínios do futebol, em passes, em jogadas ofensivas de 1 contra 1, ele consegue fazer muitas jogadas utilizando muitos dribles dele com a velocidade, capaz de resolver problemas nos jogos em qualquer tipo de contexto. Então, quando ele não tem muito espaço, ele tende a fazer um drible, ele tende a achar um bom passe, ir para dentro do adversário buscando esse confronto individual, e na maioria das vezes ele consegue passar pelo adversário. É um jogador também que finaliza muito bem e, quando precisa utilizar a velocidade em jogadas de transições ofensivas ou em contra-ataques, ele consegue ganhar metros e invadir a área do adversário. Possui muita velocidade, como eu falei para vocês, ele é um jogador muito ágil, muito rápido com a bola nos pés e sem bola também. Seus movimentos com bola são rápidos e tem boa coordenação. Então, Estevão é um jogador que, quando ele tem a bola nos pés, ele consegue fazer essa mudança de direção, né? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, pelo centro também. Ele consegue jogar tanto em clubes que utilizam um modelo de jogo mais propositivo, de utilizar ataque posicional, mas também consegue usar muitas transições em seu favor. Quando ele precisa utilizar um contra-ataque para ganhar metros e entrar na área do adversário, essa coordenação, essa mobilidade, essa agilidade dele os auxiliam demais quando precisa gerar alguma jogada pelo corredor direito, pelo corredor esquerdo. Então, dependendo de onde ele jogue, ele consegue, com essa coordenação, ganhar muitos metros em campo para poder chegar no gol adversário. E aí, agora, uma questão de posicionamento. Ele joga majoritariamente pela ponta direita, então ele é um jogador que pode jogar tanto na amplitude como por dentro. Na amplitude, ele é um jogador que pode jogar perto da linha lateral, buscando entrar pelo meio para bater, né? Já que ele é canhoto, então quando ele joga com o pé trocado, a tendência é que ele caia mais pelo meio do que vá na profundidade, do que busque uma jogada de cruzamento, de associação mais perto da linha de fundo. Quando ele joga na amplitude pelo lado direito, repito, o movimento é mais fácil para ele cortar para dentro e bater. Pela esquerda já é o contrário, né? Ele jogando pela esquerda, que não é muito o habitual dele, ele joga mais pela direita, mas se ele jogar pela esquerda, a tendência é que ele leve essa bola até a linha de fundo para cruzar na área, buscando um centroavante, um meia ou um elemento surpresa que seja, por exemplo, um segundo volante, por exemplo, com a característica de ir e vir, né? O box to box, que vai no campo de ataque, mas também desce recompondo. Tem perfil para jogar em outras posições, pois apresenta também ótima capacidade de armação. Então, como eu falei para vocês, majoritariamente Estevão é um jogador de lado de campo, né? Seja ponta direita, ponta esquerda, e que nessas posições o que mais se exige de um jogador é que ele tenha 1 contra 1 ofensivo muito forte, capacidade de drible, velocidade, finalização, mas Estevão é um jogador que tem boa capacidade em passes também. Ele, obviamente, tem que evoluir mais esse fundamento, mas a gente está falando aqui de um jovem de apenas 17 anos, mas eu consigo enxergá-lo jogando como um 10, como um meio atacante, por exemplo, em que, além de todos esses fundamentos, ele vai precisar bastante de assistências, de passes em progressão, de passes que cortem as linhas do adversário, que busquem essas janelas, né, que são esses espaços vazios, geralmente entre um zagueiro e um lateral, seja pela direita ou pela esquerda. Então eu vejo capacidade de Estevão para jogar como um meia, para alimentar esse ataque, para flutuar nos corredores pela direita, pela esquerda, no próprio meio-campo.
e já que ele tem uma boa finalização, ele poderia até chutar de fora da área para buscar fazer o gol. E por último aqui na análise qualitativa dele, capacidade boa para finalizar, como eu falei para vocês, ele tem um bom gesto técnico, ele consegue bater forte, ele consegue bater colocado, ele finaliza bem de dentro da área, de fora da área ele precisa melhorar um pouco, mas ele tem talento para isso, ele tem teto para isso também, porque muito do comportamento em relação à finalização de Estevão é por conta da sua base técnica, né? Ele sabe bater na bola, ele sabe o momento certo para fazer isso, ele pode combinar uma jogada de dentro da área, driblando o goleiro para bater em gol depois, uma bola rasteira, por exemplo, então ele tem uma boa finalização. Estevão também possui muitos gols no Brasileirão de 2024 e é um dos grandes responsáveis pelo Palmeiras vencer tanto. Então no Campeonato Brasileiro a gente viu o quão impactante foi a presença de Estevão no time paulista. Ele contribuiu em gols, em jogadas, em fazer o time jogar bem também. Ele tem um número muito alto de gols, a gente vai passar aqui os números dele nessa temporada do Brasileirão de 2024. Então é um cara muito importante e um dos grandes responsáveis pelo Palmeiras vencer tanto no Campeonato Brasileiro de 2024. Agora vamos a uma análise quantitativa de Estevão no Palmeiras, né? No Brasileirão de 2024. Então eu estou trazendo aqui dados do SofaScore, começando com partidas. Ele jogou 27 jogos e iniciou 22. Então ele foi um cara extremamente participativo no Palmeiras, necessário para poder fazer com que o time vencesse tanto e impactante. Eu diria que ele era um titular do Palmeiras, se a gente for avaliar assim. Obviamente teve convocações, teve alguns problemas que fizeram com que ele não começasse a jogar todos os jogos, obviamente, mas ele jogou boa parte da campanha do Palmeiras. Em relação ao ataque, né, a parte ofensiva do Campeonato Brasileiro de 2024, Estevão teve até o momento 12 gols no campeonato, é um número muito grande de gols, é um cara que impactou muito nesse lado ofensivo do Palmeiras. Finalizações por jogo, uma média de 2,7, então a cada jogo ele finalizava quase 3 vezes, né, em gol. Chutes certos por jogo, uma média de 1,3 e grandes chances perdidas, 7. Então, obviamente, ele tem uma boa finalização, mas como eu disse para vocês anteriormente, ele ainda tem teto, ele tem margem para evoluir. Ele com certeza jogando na Premier League, sendo treinado por algum treinador europeu, além de Abel Ferreira, né, obviamente, ele vai aprender bastante. A experiência também vai dar a ele capacidade de finalizar melhor, de passar melhor, de driblar melhor. Então a gente está analisando um jogador ainda que é bruto assim e que vai sendo lapidado ao longo da carreira. Passes, assistências, 8 assistências, toques por jogo, 39,5. É um cara que participa, mas participa muito num contexto de último terço, de pegar a bola para decidir as jogadas. Eficácia por jogo, 82%, passes no próprio meio-campo, 91%, passes no meio-campo adversário, 73%, ele consegue construir, se associar e gerar jogo no último terço. Bolas longas, 72% de aproveitamento, para um ponta, né, que ainda não maturou muito na carreira, é um ótimo índice de bolas longas. Lançamentos certeiros, 57% e cruzamentos precisos, 20%, mas aí a gente vê que não é muito a dele e ele jogando na direita, poucas vezes ele vai cruzar, então é um número até entendível aí, compreensível, mas ele tende a melhorar também em relação a isso, já que ele ainda tem muito tempo de carreira. E outros detalhes aqui sobre Estevão, né, é que dribles certos ele tem uma porcentagem de 49%, então mais ou menos aí a cada 2 dribles que ele tenta, ele vence um. Uma média ok, mas ele tem muito potencial para evoluir nesse sentido também. Disputas de bola vencidas, 42%, duelos ganhos pelo chão, 43% e duelos aéreos ganhos, 31%. É um jogador que ainda não tem essa capacidade combativa maturada, desenvolvida. É compreensível também que pela estrutura corporal dele ele não seja um jogador muito forte, mas ele tenta e apresenta esses números, o que mostra que defensivamente ele contribui de alguma forma. A gente não pode esperar de Estevão um jogador muito aguerrido e satisfatório na marcação. Ele tem outros comportamentos mais importantes na posição dele para dar para o Palmeiras. Então esse é Estevão, um jogador que ainda não se desenvolveu por completo, mas
fundamentalmente já apresenta comportamentos e padrões aí necessários para um jogador que tem um futuro enorme pela frente e é uma das joias mais em evidência hoje no futebol brasileiro de maneira geral e atualmente joga pelo Palmeiras. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!